Quero convidar a igreja para nós lermos no livro de Mateus capítulo 6, versículo 33. Louvado seja o nome do nosso Deus. E Deus vai continuar falando com a igreja como até aqui tem falado. Amém? Está escrito assim: buscai, pois, em primeiro lugar o reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Podemos assentar, irmãos. A palavra de Deus começa dizendo da seguinte forma: buscai. O que significa buscar? Buscar significa você procurar, pesquisar, para que nós busquemos o que é necessário ser feito. Termos atitude, porque sem atitude nós não conseguimos buscar nada. E aqui a palavra de Deus começa dizendo exatamente dessa forma: buscai. Em primeiro lugar, agora é um segundo quesito. Além de você ter que ir atrás, você ter que procurar, você ter que pesquisar, você ter que se esforçar, você tem que buscar em primeiro lugar. Então quer dizer que na nossa vida nós buscamos constantemente em diversas áreas, em diversas responsabilidades, diversas necessidades nós buscamos. E aqui Deus está falando para nós buscarmos, pois em primeiro lugar o seu reino. Nós temos que buscar quem? O reino de Deus. E o que era o reino de Deus? Como nós buscamos o reino de Deus ainda estando aqui na terra? É nós vivermos a vontade desse Deus Todo-Poderoso, vivermos os ensinamentos que estão transcritos, estão escritos na Sagrada Escritura. Ou seja, buscar em primeiro lugar o seu reino significa o quê? Nós colocarmos a nossa vida de obediência a Deus em prioridade. E nós vemos que, por que veio essa resposta? Né? E essa resposta ela se veio porque o povo estava preocupado, não muito diferente do que nós vivemos nos dias de hoje. Se nós lermos lá no versículo 25, diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer e de beber, nem pelo vosso corpo com o que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais que a veste? Pode passar. Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, não ajuntem celeiros, contudo o vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? O Deus está falando assim: cada um de nós não somos muito mais importantes a Deus do que as aves do céu? E se com as aves do céu Ele se preocupa dando a elas alimento, como muito mais o nosso Deus tem se preocupado conosco? Mas nós temos e vivemos inquietações, preocupações diárias, em diversas áreas, em diversas necessidades a que temos. E isso é natural do ser humano. Mas diante da circunstância que nós estamos preocupados de solucionar, Deus está falando para você assim, ó: buscai em primeiro lugar o reino e a sua justiça, e as demais coisas Ele te dá por acréscimo. Então aí continua dizendo assim, no versículo 26, o seguinte, fazendo favor: qual de vós, e ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Olha, algum de nós aqui podemos aumentar 10 segundos, 1 segundo na nossa vida? Nós não temos essa autonomia. Por mais preocupante que seja, por mais que nós sejamos cuidadosos com a nossa saúde, nós não podemos acrescentar nada.
e também não temos o direito de tirar, porque a vida que temos, quem deu foi Deus, e se foi Ele quem deu, somente Ele tem o poder de tomar. Então o que o Senhor nosso Deus está falando a cada um de nós, qual é a preocupação que entramos aqui nessa noite? Deus está falando assim: eu vou cuidar da sua preocupação, a sua ansiedade está nas minhas mãos. Não te preocupes, ó servo, não te preocupes, eu estou com você, eu vou resolver a sua solução. Você não veio aqui nessa noite à toa. Hoje Deus quer te falar: eu estou cuidando de você, nos mínimos detalhes eu estou cuidando de você. Não te preocupes. E como é glorioso nós sabermos que o nosso Deus tem nos sustentado, tem cuidado de nós. Como é bom nós falarmos: Senhor, eu não vejo solução para tal, a circunstância está apertando e eu não sei para o que fazer. Diante de todo o conhecimento que eu já adquiri, já tentei isso, tentei aquilo outro e nada se resolveu. Mas aí Deus vem e fala assim: ó, eu vou resolver com você. Não te preocupes, eu vou cuidar de você. Não é pelo que você come, não é pelo que você veste, não é pelo seu problema, não é pela sua enfermidade, não é pela sua preocupação, não é pela sua luta. Eu vou cuidar de você. Mas para que o nosso Deus cuide de cada um de nós, é aquilo que foi falado desde do início da mensagem, na verdade desde o início do culto, ao qual o pastor já falou assim: olha, é momento de nós buscarmos. Deus vai cuidar de quem busca. Ou seja, nós temos que ter atitude. Não foi fácil você sair da onde você estava hoje, ou do seu conforto do seu lar, ou de uma festa, mas você falou assim: eu vou lá, porque eu sei que Deus vai cuidar de mim. E Ele está falando para você: Ele tem cuidado de vós. Irmãos, se nós nos apegarmos e nos olharmos, e nós olharmos, quantos pais, quantas mães, quantos irmãos mais velhos, quantos irmãos mais novos nós temos no meio da igreja? O que é isso que eu estou dizendo? Porque o Senhor Jesus Cristo nos ensina assim: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E viver em união não é só no momento bom, mas no momento não tão bom também, num momento difícil também. Como o servo de Deus falou: você vai deixar de congregar por causa dessa placa, você vai deixar de congregar por causa de mim, você vai deixar de congregar por causa de outro? Não. O Senhor Jesus Cristo está nos ensinando assim, ó: persevera, porque ao que perseverar, dar-te-ei a coroa da vida. O nosso Deus está falando assim: insiste mais um pouco, porque eu estou preparando para ti uma solução. E é isso que o Senhor nosso Deus tem. E diante dessa circunstância, o apóstolo Paulo, passando por dias difíceis desde a sua conversão, chegado um momento, ele escreveu um capítulo falando do que ele viveu, bem como ele agradecendo por aqueles que estiveram ladeado dele, ou junto com ele, passando com ele as mesmas aflições. E eu quero trazer isso para os nossos dias de hoje. Quero ler juntamente com os irmãos no livro de Romanos, capítulo 16, versículo 1. O apóstolo Paulo escreve assim: recomendo-vos, ou seja, eu encaminho, apresento a vocês a irmã Febe, que está servindo a igreja em Cencreia, para que a recebais no Senhor como convém aos santos. Ou seja, recebe aquela irmã em nome de Jesus Cristo, orienta ela, aconselha ela, dá guarida para ela, e a ajudeis em tudo que vos
vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos e de mim inclusive. Oh, Deus maravilhoso. Apóstolo Paulo falou assim: faça com ela, por gentileza, o que ela já fez para mim. Ela já protegeu muitos servos de Deus, ela já ajudou muitos, e ela ajudou a mim também. Então, diante de toda a circunstância que nós estamos vivendo, por mais difícil que seja, não estamos só. Deus colocou alguém ao seu lado para estar caminhando para contigo. Porque a palavra de Deus nos ensina assim: olha, é melhor serem dois do que um, que quando um cai, o outro levanta. O Senhor colocou servos e servas ao seu lado com o propósito de te estruturar quando você pensar em desistir. Vai ter alguém que vai correr atrás de você e vai falar assim: eu estou junto com você nessa luta. Mas os dias são maus, os dias são difíceis, eu tenho diversas preocupações, não sei o que vai ser da minha vida se acontecer tal coisa. Não, Deus tem colocado alguém aí do seu lado. Deus tem falado, Deus tem usado, tem levantado homem e mulher, jovens, para estar junto com você. Como diz o apóstolo Paulo: olha, eu não pude estar presente com vocês em pessoa, mas eu estou presente em espírito. Ou seja, eu estou orando com vocês. Eu não estou em carne aí do seu lado, mas saiba que você está na minha oração. E as orações do crente podem chegar aonde a presença muitas vezes não entra. A oração, ela chega em determinados lugares que, por mais esforço, por mais intelecto, por mais influência que possamos ter, não chega. Mas a oração de justo muito pode em seus efeitos. E aí continua dizendo o apóstolo Paulo no livro de Romanos. Olha só, presta bem atenção nessa agora. Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Jesus Cristo, ou seja, ajudadores dele, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria. Meu irmão, você está disposto a morrer pelo seu irmão? Difícil. Às vezes eu estou disposto a morrer por um familiar meu. Mas ele falou aqui: Priscila e Áquila arriscaram a cabeça deles, ou seja, arriscaram a vida deles em prol de mim. E o apóstolo Paulo vai falando sobre diversos testemunhos, e no terminal ele fala assim, mostrando que ele não esteve só para ele ser vitorioso. Para ele alcançar a vitória, ele teve que ter pessoas como essas, decididas a ajudá-lo. É um ditado que nós vemos no mundo, falar assim: olha, por esse daí eu coloco a minha mão no fogo. Foi o que Priscila e Áquila fez. Arriscaram a cabeça dele, ou seja, arriscaram a vida deles em favor do apóstolo Paulo. E ele diz assim: olha, apóstolo Paulo, e isto lhes agradeço. Não passa em branco. Ele reconhece, foi o que foi falado ontem na palavra, e além de reconhecer, ele agradece. E aí, não somente eu, mas também todas as igrejas do gentio, ou seja, Priscila e Áquila não tinha ajudado pouca gente não, hein? Olha assim, mas também todas as igrejas dos gentios. Quantas pessoas Priscila e Áquila socorreram, se arriscaram pela vida deles. E ainda mais continua o apóstolo Paulo dizendo da seguinte forma: saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saudai meu querido Épiteno, primícias da Ásia para Cristo. Olha, agora presta atenção desse querido Épiteno. Epêneto. Próximo versículo. Saudai Maria, que muito trabalhou por vós. Pode passar. Saudai Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos,
e estavam em Cristo antes de mim. Saudai Ampliato, meu dileto amigo no Senhor. Saudai Urbano, que é o nosso cooperador em Cristo, e também meu amado Estaques. Saudai Apeles, aprovado em Cristo. Saudai os da casa de Aristóbulo. Saudai meu parente Herodião. Saudai os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Saudai Trifena e Trifosa, as quais trabalharam no Senhor. Saudai a estimada Pérside, que também muito trabalhou no Senhor. Saudai Rufo, eleito no Senhor. Olha só agora de Rufo. Esse de Rufo, olha só como é que é. E igualmente a sua mãe. Não foi falado nem o nome da mãe de Rufo. Mas ele falou assim: saudai Rufo, eleito no Senhor, e igualmente a sua mãe. Olha só, que também tem sido mãe para mim. Tem muitos pais aí. Eu sou pai de 2, eu sempre falo, mas eu tenho que agradecer muitos irmãos mais velhos que os meus filhos tiveram aí. Muitos pais que pegaram na orelha dele, conversaram com eles. Se eu for falar o nome de todos, eu posso pecar, mas o desenvolvimento deles não foi só meu e da mãe, não, foi de muitos servos de Deus orientando, mostrando o que precisa fazer. Não venha para cá, venha para lá. E isso não é diferente com os meus, mas também acontece com os filhos dos demais. Irmão, o Senhor Jesus Cristo tem falado a cada um de nós da seguinte forma: não estamos só. Só cada um de nós sabemos as lágrimas que descem aos nossos olhos diante das nossas preocupações, mas o Senhor Jesus Cristo tem levantado servo e serva de Deus ao nosso lado para nos orientar, nos ensinar, nos corrigir, nos chamar a atenção, para que nós sejamos salvos. E quando o Senhor Jesus Cristo falar, venha buscar a sua igreja, e tivermos a oportunidade de salvação, se permanecermos até o fim, falaremos da seguinte forma: olha, essa salvação não é só minha, não foi só eu que lutei, foram muitos que lutaram para que eu chegasse até aqui. Foram muitas orações, foram muitos jejuns, foram muitas misericórdias, foram muitos perdões, para que eu chegasse até aqui. O Senhor nosso Deus Todo-Poderoso tem te dado graça, porque nós somos filhos do Altíssimo. E diante dessa circunstância, que vem todas as nossas preocupações, as nossas inquietações, e o Senhor Jesus Cristo fala assim: olha, buscai primeiro o reino, é a sua justiça, e as demais coisas eu vou dar por acréscimo. Mas é difícil eu querer buscar o reino de Deus e a sua justiça quando eu tenho as preocupações materiais. Quando são preocupações espirituais, é mais fácil de eu buscar. Mas quando as preocupações são materiais, é mais difícil. Porque de nós mesmos já sai o entendimento: olha, se a necessidade é material, eu tenho que resolver de maneira material. Não. O nosso Deus, Ele nos ensina que pode entregar as nossas ansiedades na mão dEle, que Ele vai resolver todas as coisas. Por isso que Ele fala: lança sobre mim as vossas ansiedades, lança sobre mim. Aí Ele fala: clama a mim, que eu vou te responder. Pede para mim e dar-se-vos-ei. É isso que o nosso Deus está falando. Então quer dizer, nós precisamos buscar, continuamente precisamos buscar a esse Deus Todo-Poderoso. E diante dessa, todas essas circunstâncias, as quais nós já sabemos que Deus entrará com providência, eu quero ler mais um versículo, alguns versículos com os irmãos, que está no livro de Lucas, capítulo 15, versículo 8. Está escrito assim: a parábola da dracma. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a cadeia, varre a casa
e procura diligentemente até encontrá-la. E tendo achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. A dracma aqui é um simbolismo da salvação, da alegria, da presença de Deus. Mas essa mulher acabou perdendo essa dracma. E ela sabia o quanto era necessário à vida dela essa dracma. E ela foi atrás, e ela procurou, e ela varreu a casa, e até achar aquela dracma. E quando ela achou aquela dracma, o que ela fez? Chamou todas as amigas. Vamos comemorar comigo. Vamos comemorar comigo o que Deus fez na minha vida, me dando a oportunidade de achar a dracma perdida. A dracma era uma moeda que equivalia a um dia de serviço. E aí o Senhor nosso Deus continua dizendo: e eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. O que o Senhor Jesus Cristo está falando para conosco através da parábola que essa mulher que perdeu a dracma e foi achado. Hoje o Senhor nosso Deus quer, na verdade não é hoje, sempre, Ele quer que nós estejamos nos convertendo, sabendo que Ele tem cuidado de nós. A palavra de Deus nos ensina da seguinte forma: o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Deus tem levantado a cada um de nós todos os dias que se chama hoje, para que o teu nome seja eternamente glorificado, para que nós o glorifiquemos e falamos hosana, hosana, glórias. Por isso que o Senhor Jesus Cristo nos ensina com um grande prazer e grande alegria, que quando vos reunir cada um de vós tem, glorifica e exalta esse Deus Todo-Poderoso. Diante dessa circunstância, como nós já cantamos aqui nessa noite, toda a terra está cheia. E como que a terra estando cheia, falando assim, todo mundo foi se ajuntando para glorificar a Deus. O que o Senhor nosso Deus tem falado a cada um de nós é que o dia de hoje é dia de alegria, por termos tido a oportunidade de estar na presença desse Deus Todo-Poderoso. O Senhor que fez os céus e a terra tem cuidado de nós. Não estamos só, Ele vai cuidar da tua causa, para a honra e glória do seu santo nome. Você não veio aqui nessa noite para voltar vazio, mas você veio aqui para voltar recuperado, restaurado e confirmado a bênção que você precisa.